Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e espero encontrá-los gozando de paz, de alegria, e que o Senhor Jesus possa a cada momento abençoá-los de uma forma muito especial. Já estou dizendo a todos vocês que sou muito grato por tudo que vocês têm feito na obra do Senhor e eu espero que possamos desenvolver um grande trabalho, uma grande obra daqui para frente, a cada dia mais, uma grande obra para o Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 3, a lição que vamos aplicar para os nossos irmãos do BAEL, é a lição 3. E a lição 3 ela vai falar a respeito de uma vida para além da religião. E a semana passada estudamos sobre a lição 2. Na lição 2 nós estudamos a dura experiência das provações, né? Que a vida do crente, nós estudamos que a vida do crente ela passa por lutas, momentos de grandes lutas, como estava acontecendo com os irmãos que estavam dispersos, né, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Bitínia. Eles estavam dispersos por causa de uma grande perseguição que aconteceu ali em Roma após tocarem fogo em grande parte de Roma. E esses irmãos foram tidos como culpados pelo imperador de Roma, que era Nero, na época, culpou-os na condição de levá-los a uma grande perseguição. E aí eles são perseguidos e escapam e vão aí, ficaram em vários lugares, né, como já falamos, e de forma que eles, Pedro chama de forasteiros, e aquela expressão forasteiros, que está lá escrito no capítulo 1, quando Pedro escreve para eles, escreve dizendo que eles não têm residência própria, que eles não têm aonde residir, que eles estavam como alguém que não tinha moradia própria. E essa era a situação dos cristãos da época, uma perseguição muito, muito graúda, muito grande, muito forte. E eles, nessa perseguição, eles tiveram que realmente escapar, né, para proteger a sua vida. Então o apóstolo Pedro ou seja, o apóstolo Pedro pensava em que essa perseguição poderia levá-los a uma angústia profunda, e de fato aconteceu isso. Por isso ele escreve para alertá-los, para chamá-los a atenção, para viver o verdadeiro cristianismo, para que eles pudessem realmente saber que a prova da fé deles iria redundar em alegria, louvor e glória, e que haveria uma coroa inacessível, né? Seria uma luta, mas uma luta que era passageira, né? Temporária, não era uma luta que ia passar o resto da vida, mas que eles iam vencer. E após essa grande vitória que estavam tendo, o que iriam ter, eles iriam receber de Deus a grande graça, né, o grande privilégio da salvação. E hoje nós vamos estudar, na lição 3, sobre uma vida além da religião. E esse assunto é por demais interessante, porque ele vai tratar exatamente daquilo que precisamos entender, o que é religião e o que é cristianismo. Que existe uma diferença. Nós sabemos muito bem disso, que a diferença ela é porque a religião, como diz o texto, né, a palavra religião, ela tem um significado, né, de dizer que ela é religare. No grego original diz que é religare. Religare é religação, é voltar, né, é voltar ao início, né, é ter uma ligação de volta, ter uma ligação com Deus, né, religare, voltar para Deus. Alguém diz que é voltar para Deus. E na religião existem dogmas, existem regras, existem princípios, existem muitas vezes a pessoa que é religioso apenas cumpre aquela obrigação, porém não tem vida, não tem sentido, não tem um apego, apenas é um religioso, né? Alguém que defende aquela doutrina, aquele modo de viver. E a religião tem se tornado mais um modo de vida do que propriamente uma decisão interna de se servir a Deus de fato verdadeiro, como servir no cristianismo, apesar de ter suas regras, ter seus costumes, ter sua maneira exigida por Deus para que possamos viver bem o evangelho, mas o cristianismo não é igual à religião. Ou seja, nós somos cristãos. Nós vivemos a religião porque a religião é religare, é voltar para Deus, mas nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. E para isso é preciso entender que a lição fala que essa palavra além da religião, uma vida além da religião, é algo que tem que ser uma decisão própria. Eu que tenho que tomar decisões de seguir a Deus
e ser cristão e seguir a Deus pelo cristianismo e não por uma religião, não por dogmas, não por ensinamentos que às vezes são coisas que não tem base bíblica, que não tem certeza bíblica, não são argumentos apenas que foram criados como dogma para para prender alguém ou para sustentar alguém naquela religião. Mas o cristianismo é seguir Jesus puramente como cristão, né? Seguir Jesus. Então, a pergunta é possível uma vida para além da religião? É possível se viver uma vida além da religião? É possível que nós possamos viver uma vida que vá além de princípios, de normas, de dogmas, mas seguir a Cristo como cristão de uma forma mais contundente, mais relacionada com Jesus? Veja, nós aprendemos na lição passada que Pedro seria, se fosse um advogado, Pedro seria um dos maiores advogados de Jesus. Porque Pedro conhecia Jesus, porque Pedro andou com Jesus, porque Pedro tinha intimidade com Jesus, porque Pedro estava com Jesus nos momentos mais difíceis, porque Pedro experimentou a traição, traiu Jesus, mas depois voltou atrás, porque reconheceu que era pecador e que precisava realmente viver ao lado de Jesus, porque Pedro conhecia os princípios de Jesus e Pedro poderia falar muito bem a respeito do que ele fala nessas duas cartas que ele escreve, porque Pedro tinha um conhecimento profundo. Pedro não era um religioso, Pedro era um cristão autêntico, um cristão que poderia ter provas exatas de quem era Jesus. E é esse princípio que nós precisamos ter. Nós, como cristãos, precisamos ir além da religião. Precisamos conhecer Jesus como de fato ele é, a pessoa de Jesus. Então, há coisas que são escritas nessa revista que são muito importantes para melhoramento do nosso relacionamento. Então, essa revista, essa lição 3, ela se baseia no texto básico, que é 1 Pedro, capítulo 1, 17 e 2 a 3, né? E nesse capítulo 1, o verso 17, e do 17 até o capítulo 2, verso 3, ele vai falar sobre a purificação da alma, né? A necessidade de purificar a alma pela obediência. Então, a obediência é o quê? A obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus. E como sempre, todas as lições, elas vão trazer 3 princípios básicos importantes para inserir na vida do aluno, para aplicar na vida do aluno. E esse aluno tem que ser capaz, depois de terminar a sua aula, capaz de discernir 3 coisas profundas. Primeiro, saber. Segundo, sentir. Terceiro, agir. Primeiro, o saber quer dizer reconhecer que a nova vida do crente é fruto de uma semente preciosa e incorruptível. Então, daqui para o fim da lição, ele vai ter que estar na sua mente, né? Tá no seu entendimento que o cristianismo, ele precisa saber, ele precisa entender que o cristianismo é uma vida do crente que é fruto de uma semente preciosa e incorruptível. Segundo, ele precisa sentir. O que é sentir, né? Sentir é valorizar a obra feita. Valorizar o que Deus fez por nós. Então, se eu, que sou professor, não tenho essa relação com Deus, é notório. Se isso é notório na minha vida, então eu não tenho condições de continuar. Porque esse aluno que está do outro lado, esse irmão que está do outro lado, ele precisa saber que eu, como professor, eu como líder dele, eu preciso ter essa relação com Deus. Eu preciso saber que a obra de Deus é valorizada na minha vida. Então, há um sacrifício feito, né, por mim, e eu aceitei esse sacrifício feito por mim. E eu preciso viver esse sacrifício. E a terceira coisa é agir. O que é agir, né? Ou seja, agir é que essa vida velha seja colocada fora e transformada pela nova vida que vem sobre mim. No decorrer da revista, a gente vai aprender que esse aluno, eu e esse aluno, nós professores e esse aluno, tem que saber que esse relacionamento com Deus trouxe a mudança para a nossa vida, de modo que a decisão é minha. Eu preciso decidir melhorar a minha vida perante Deus. Deixar algumas coisas que eu tenho feito, que eu fazia anteriormente, e viver uma nova vida perante o Senhor. Então, o que é importante que você possa anotar, ou que você possa ter em mente? Primeiro, que a santificação ela é necessária para a vida do cristão. A santificação do crente está relacionada com a maneira como ele se comporta. Porque às vezes falamos muito, mas nosso comportamento diz ao contrário.
Então, meu comportamento, a minha vida, a minha forma de agir, a minha forma de se comportar perante situações difíceis da vida, perante as ocorrências, perante o nosso dia a dia, comprar, vender, falar, agir, de acordo com o nosso temperamento, aquilo que nós somos, aquilo que nós nos transformamos, é o que vai dizer a minha e a nossa santificação. Então esse é o princípio, né? O princípio relacional, né, dessa revista, que é o comportamento de santidade. É aquilo que mudou no meu coração. Então se eu falo de uma vida além da religião, eu tenho que falar sobre comportamento. Eu tenho que falar sobre relação com Deus. Eu tenho que falar sobre o meu comportamento perante as pessoas. O meu comportamento perante o Senhor, que está vendo tudo e que está diante de nós. Na página 21, tem as evidências básicas, né, a respeito desse novo viver, dessa vida além da religião. E o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Pedro, ele vai mostrar duas características básicas da santificação real. A primeira característica é ser temente a Deus, né? E a segunda característica é levar em conta o preço do resgate. O que é ser temente a Deus, né? A palavra temer vai muito mais além do que ter medo. Temer é relação de saber reconhecer que Deus, ele vê tudo, que ele está acima de tudo e que ele é respeitável e que ele deve ser honrado como o Senhor, porque ele está em todos os lugares. Temor é diferente de ter medo, porque quem tem medo faz coisa forçada por causa do medo. Faz as coisas porque está com medo de alguém. Mas temor é respeito. Temor é saber que existe alguém acima de mim. Temor é saber que Deus está acima de todas as coisas. Então, o versículo 17 do capítulo 1 fala sobre esse temor. E o temor, no texto, diz que apresenta a razão pela qual todo crente deve portar-se. Portar-se com temor durante o tempo, né? Durante a vida, né? Durante o tempo da sua vida terrena, da sua peregrinação, onde você estiver, né? No caso eram forasteiros, os nossos irmãos aqui que Pedro fala eram forasteiros, e onde eles estivessem, eles tinham que viver uma vida além da religião, sabendo que estavam sofrendo nas lutas, nas tribulações, mas que eram vencedores. E nesse mesmo temer a Deus, saber que Deus é que é o juiz, quem vai julgar a minha vida é Deus. Ele é que nós temos que invocar como Pai. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9 a 10, vai mostrar nessa relação, esse julgamento, o que Deus é na nossa vida, o que Deus está, Ele é acima de nós. A segunda coisa, dessas evidências básicas para uma vida além da religião, é levar em conta o preço do resgate. Aí o escritor, ele escreve quatro subitens, né? Que é, letra A, o preço não foi pago com valores terrenos. Letra B, o preço foi pago com sangue. Letra C, por meio de quem Deus redimiu os que creem, não é? E letra D, para que Deus redimiu os que creem. São perguntas, na verdade, né? Aliás, esse último é pergunta, esses dois últimos. Mas levar em conta o preço do resgate. O que é resgate, né? Primeiro a gente vai analisar palavras. O que é resgate? O que serve o resgate, né? Resgatar é alguém que está em perigo e de repente alguém pega aquele que está em perigo e resgata ele, toma ele e coloca ele em outro lugar. Ele resgata, ele tirou do perigo. Então, para que acontecesse esse resgate, não foi algo fútil, não foi algo desvalorizado, mas uma relação que existe, que significa libertar mediante o pagamento de um preço. Então, eu tenho que levar em conta o preço do resgate. Como é que eu posso respeitar Deus, respeitar Jesus, viver a vida de salvação, se eu não tiver, de fato, a certeza absoluta sobre que esse resgate, que eu fui resgatado, que eu fui tirado, que eu fui, arrancado do lugar do perigo que eu estava, para a nova vida, se eu não tiver essa certeza absoluta desse resgate, que foi um resgate pago com um preço de sangue, um preço precioso, que foi o preço do sangue de Jesus. Por isso que na letra A do segundo ponto, da evidência básica, fala que o preço não foi pago com valores terrenos. Não foi pago com casa, não foi pago com imóvel, não foi pago com coisas terrenas que muitas vezes as religiões e as igrejas neopentecostais oferecem às pessoas, mas foi paga por preço de sangue.
Foi o sangue de Jesus Cristo dado por nós na cruz do Calvário que nos trouxe essa salvação. Então, antes da conversão, havia obras, nós fazíamos obras, né? Mas não produziam resultados, eram obras que não tinham resultados. Mas agora, após a conversão, as obras que nós faremos, que nós desenvolvemos, ou desenvolveremos, essas obras, elas têm que ter, de fato, uma permanência. Tem que demonstrar que existe permanência. Então, o valor do resgate é elevado ao se constatar que fazia parte do projeto eterno de Deus aos homens, que foi manifestado por amor. O amor de Deus foi quem trouxe a salvação às nossas almas, e o sangue de Jesus foi quem nos trouxe essa salvação. Letra B, fala sobre o preço que foi pago com sangue. Né? Já falamos sobre sangue, o preço do sangue. E fala sobre a preciosidade do sangue de Jesus. Levítico capítulo 22, do verso 17 a 22, deve ler também esse texto, vai mostrar que a relação sobre este preço, sobre o preço do sangue, sobre o preço, no caso, o animal, lá era o animal que era morto, sacrificado, né? Para amenizar. Na verdade, a gente fala que naquelas ocasiões anteriores, o pecado ele era aplacado, ele não era tirado completamente, né? Então matava-se um animal, um cordeiro, né? Como a gente sabe que está escrito. E esse cordeiro ele é sacrificado pelo pecado do povo, de alguém, ou de uma família, ou de um ser, no caso do irmão, naquela comunidade. E ali Deus aplacava, como se Deus tivesse assim, olha, está aplacado o seu pecado. Era um aplacar, não era tirado o pecado. Ele era aplacado, como se a ira de Deus não fosse acontecer, porque o animal que foi morto, sacrificado, levava o cheiro às narinas de Deus, e Deus aplacava a sua ira, né? Deus não agia com a sua ira. Mas o sangue de Jesus é diferente. O sangue de Jesus, ele redimiu. O sangue de Jesus trouxe a nós a libertação do pecado, o livramento do pecado. O sangue de Jesus, ele livrou-nos, de fato, do pecado. Por isso que agora nossas obras, a nossa ação, o nosso viver é um viver transformado de uma forma bastante diferente. As nossas obras agora são, de fato, permanentes, não são temporárias, não são passageiras, não são coisas como se fala na religião, né? Apenas um cumprimento de normas, de técnicas, de dogmas, mas é algo que se faz com o coração. Letra C, por meio de quem Deus redimiu os que creem. Por meio de quem? Quem foi que redimiu a nossa vida, né? Então, o verso 20 a 21 do capítulo 1 fala que esse redimiu, né? Quem redimiu a gente é o próprio precioso sangue do Cordeiro chamado Jesus. Cordeiro. Você se lembra de cordeiro? Lembra de animal sacrificado, né? Levítico capítulo 22, verso 17 a 22. Lembra de cordeiro, lembra de animal sacrificado, cordeiro mudo. Então esse cordeiro que foi sacrificado foi Jesus. Não um cordeiro, um animal como no tempo passado, mas o cordeiro pascal, né? Pascal, que é de Páscoa, livramento, né? Salvação, né? Então esse cordeiro pascal trouxe a nós a eterna salvação para a nossa vida. Você depois leia em casa também com seus alunos o Atos capítulo 2, verso 23, que fala dessa existência, né? A página 21, o ponto C, aí tem o aspecto da pré-existência desse cordeiro, né? Aí fala no capítulo 2, verso 23 de Atos, sobre essa pré-existência de Jesus. Ou seja, esse cordeiro já existia antes da fundação do mundo, estava sendo preparado para salvar as nossas vidas. O segundo aspecto nesse sentido é manifesto no fim dos tempos, né? A expressão no fim dos tempos refere-se ao período entre o nascimento de Cristo e a sua segunda vinda, que é sinônimo de últimos dias, né? O terceiro aspecto é a sua ressurreição, né? O fato de Deus o ter ressuscitado. Deus ressuscitou. Nunca diga que Jesus se ressuscitou, porque foi Deus que exerceu sobre Jesus o poder da ressurreição. Jesus foi ressurreto. Jesus ressuscitou dos mortos através do poder de Deus. Então, Deus, o versículo 21 fala sobre o fato de Deus o ter ressuscitado dentre os mortos, que constitui a mais indiscutível e poderosa prova de que ele era o sacrifício pelos pecados e tinha consumado a obra da redenção.
Atos 2, 24 e 31. O quarto aspecto é o aspecto de que Deus lhe deu glória, né? O verso 21. A frase aponta para a ascensão de Jesus, né? Era a recompensa pelo trabalho perfeito da redenção. E em último lugar, nesse texto, nesse ponto, para que Deus redimiu os que creem. Para qual foi o propósito que Deus redimiu os que creem? Por meio daquele que efetuou o resgate, Jesus, os crentes podem chegar-se a Deus pela fé, depositar a fé e a esperança em Deus, né? São fatores pelos quais precisamos confiar, colocar a confiança nele. Se nós cremos que Deus o criou e desde a fundação do mundo, né, ele já existia e que foi dado por nós, né, como um sacrifício, né, o preço do resgate foi o sacrifício de Cristo Jesus dado por nós na cruz do Calvário. O preço do resgate foi por sangue, não foi por coisas corruptíveis como prata, ouro, coisas deste mundo, mas foi pelo sangue do Cordeiro Jesus. E se esse Cordeiro foi preparado para nos salvar, para trazer a nós a salvação, então nós temos que ter fé e nos chegarmos a Deus por essa fé. E depositar essa fé na esperança em Deus, né? Página 23 fala com a evidência por excelência, né? Então, que evidência é essa, né? Evidencia-se aqui a salvação a graça que nos alcançou através da palavra de Deus, né? Então, Pedro exorta ao amor fraternal. Então, a evidência para uma vida além da religião é que agora nasce no meu coração, pecador, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu anteriormente, na vida de pecado, na vida religiosa, onde a minha religião estava sendo algo que estava me baseando para o meu relacionamento com a minha religião e não com um Deus que muda. Agora, não sou mais religioso, sou cristão, e a partir desse momento começa uma nova vida dentro de mim, começa uma transformação dentro de mim, começa um novo ser que vem sobre mim, ou seja, que está em mim, né, a transformação. O texto lá de João, capítulo 14, versos 16 e 17, me parece, ele vai mostrar para nós que o Espírito Santo de Deus está em nós e está conosco, né? E se ele estar em nós, está conosco, quando diz o paracleto, aquele que está ao lado, paracleto que significa aquele que está ao lado, esse paracleto chamado o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, e a função dele é ensinar, né? É exortar, né? É mostrar o caminho, né? E levar-nos ao caminho da salvação. Então eu preciso crer, preciso ter essa evidência dessa transformação que acontece no nosso coração através de vivermos a vida da salvação. Então Pedro faz, no versículo 22, esse pressuposto, né? Essa necessidade, né? De que haja em nós um coração perdoador, um coração de amor. No ponto 2 da lição da página 23, número 2, fala assim, a exortação ao amor fraternal. Amor fraternal, amor entre irmãos. Tem que ser demonstrado que entre nós existe amor e que nós também amamos os nossos semelhantes, né? O amor que vai além das nossas forças, posso dizer assim. E esse amor, ele é um amor fraternal porque a qualidade desse amor é um amor que não é fingido. Não é um amor hipócrita. Não é um amor criado por hipocrisia, né? Digo que amo, mas não amo. Mas um amor verdadeiro. Um amor não fingido. Então, amai-vos uns aos outros, que esse é o mandamento máximo de Jesus. Ele diz assim, amai-vos uns aos outros, né? E esse é o mandamento que diz que nós temos que amar uns aos outros. Amar de forma que esse amor seja visto pelas pessoas como um cristão que está além de uma vida religiosa, mas uma vida de fato de cristianismo, né? Então, ele diz aqui na nossa lição que esse é um advérbio de intensidade. Amar ardentemente, amar além das nossas forças. Tal amor entre os irmãos é o marco distintivo dos discípulos de Cristo, pelo qual todos saberão que eles são pelo amor, né? João capítulo 13, versos 34 a 35. Não esqueça de ler esses textos em casa e de, na hora da escola, pedir para o seu aluno ler os textos, né? E o ponto 3 da nossa lição, da página 23, a 1 Pedro capítulo 1, do verso 23 a 25, fala que a palavra semeada, né,
o fundamento da exortação para a nossa vida é a palavra semeada. Foi pela palavra semeada em nós, como boa semente, que acordamos do sono do pecado e da ignorância para o conhecimento da verdade de Deus. Então, por meio dessa palavra, tornou-se possível em nós a experiência da regeneração, da transformação, verso 23. Né? Então, essa semente incorruptível que está em nós, que chega para nós, é de Deus. Ele colocou em mim, colocou em nós a semente incorruptível, porque contém o poder divino que gera no homem uma nova vida, essencialmente diferente de uma simples existência biológica. Ou seja, nós somos humanos, nós temos uma vida normal como seres humanos, mas a nossa vida aqui enquanto seres humanos, nós temos que sermos de fato, como falei na lição passada, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Ora, o embaixador, se ele não estiver dando um bom sinal, um bom exemplo para a sua embaixada, a qual ele representa, o seu país que ele representa, ele não será um bom embaixador. Certamente o país irá removê-lo daquela embaixada e colocar um substituto, porque aquele embaixador não está sendo representante de fato, como pelo qual ele foi chamado para fazê-lo. Mas assim são os cristãos, né? O amor é a marca do cristianismo, né? E a palavra de Deus, que muda os corações, é a marca também desse cristianismo. Quero concluir na página 24 e 25, até porque o tempo já se esgotou, né? Que fala sobre a necessidade de despojar de coisas antigas. Né? Então, eu acho que essa é a chave, né? O despojamento dos vícios antigos. E a vida cristã consiste também na negação de algumas práticas, deixar práticas que eu fazia, que são inerentes à carne, como nós estamos estudando lá na escola dominical, no capítulo 5 de Gálatas, né, as obras da carne, onde é inerente, o apóstolo Paulo, a escrever para os Gálatas, ele fala sobre a inerência, né, da carne humana, que é pecadora, e o cristianismo precisa, o verdadeiro cristão precisa despojar-se, afastar-se, tirar de si os vícios antigos. E aí ele faz uma lista, né, de vícios antigos que são relacionados no capítulo 2, verso 1 de 1 Pedro. Ele fala sobre maldade, sobre dolo, hipocrisia, inveja, maledicência. Veja só, o que é maldade? Maldade é malícia, né? Toda iniquidade que possa ocupar o coração. Aquele que ocupa o coração é chamado de maldade. Dolo é engano. É quando alguém quer tirar vantagem, né? Que usar meios escusos para tirar vantagem dos outros, né? É o João sem braço, né? Como alguém diz por aí. Espírito traiçoeiro, né? Então o dolo é quem é traiçoeiro, é traidor, né? O outro é hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. E crente não pode ter fingimento, não é? Ele não pode estar dizendo que ama e que de fato não tem amor no coração. Não vive aquilo que prega. E lembre-se que o que falamos no início é que a santificação ela é relacionada com a maneira como se comporta o cristão. Não é aquilo que ele fala no púlpito. Porque o que fala no púlpito, falar é falar, mas o falar às vezes não expressa de fato aquilo que somos. Mas nossos atos, nossas ações, muitas vezes falam muito mais alto do que palavras. E isso é que o autor está dizendo, né? Então, todas essas coisas têm que sair do nosso coração. Maldade, dolo, hipocrisia, inveja, né? Como Paulo fala que das obras da carne é emulações. Emulação é um tipo de inveja que é invejar o que os outros têm. É querer tirar dos outros aquilo que ele tem, é querer assumir o lugar do outro, derrubar o outro. E isso não faz parte de um coração de um cristão. E maledicência vai sobre murmurações. E veja, a palavra murmuração, ela já é bem forte, né? Murmuração quer dizer falatórios profanos, maldosos, aliás, da vida alheia, né? Então a gente, às vezes, comentários e coisas que a gente faz, e muitas vezes se compara com pessoas. Por que fulano está assim e eu sou assim, eu sou crente, sou assim? Tem que ter muito cuidado com maledicência. Falar mal e também dizer coisas que são relacionadas à sua fé, que você não vive uma vida cristã de fato autêntica, e aí você quer ser líder com maledicências. Então tudo isso não é nem ser líder, é ser cristão, estou falando, né?
com maledicência no coração, porque a maledicência ela traz a nós falatórios maldosos. Então, tudo isso tem que ser tirado de nós. Agora, por último, antes de concluir, de fato, precisa ter força para adquirir hábitos saudáveis. Ou seja, dizemos que a salvação ela é ganha, né? Ela é dada a nós pela graça de Cristo Jesus, pela graça de ser salvos. Mas o céu é tomado à força. E como é que esse céu é tomado à força, né? A expressão céu tomado à força é que há uma disposição. Tem que haver uma disposição minha e de quem está vivendo o cristianismo, além da religião, para adquirir hábitos saudáveis. E o que são hábitos saudáveis, né? Está relacionado com aquilo que eu falei anteriormente. Na página 24, no ponto 3. Despojar-se de vícios antigos, de hábitos antigos, né? E aí eu tenho que ter força, tenho que lutar para isso. Verso 23 ao verso 25 vai falar sobre essa necessidade, né? De que o Espírito Santo de Deus tire de nós aquilo que está afetando a nossa vida cristã, nossa vida como cristão. Então, amados irmãos, quero concluir. Essa conclusão eu faço em 3 pontos, que está na sua revista, na página 25, né? Que uma vida além da religião é reconhecimento de que a santificação está relacionada à maneira de comportar-se e de que se deve tornar-se prática. Ou seja, todos os dias eu tenho que buscar a santificação. Nunca esqueçam que no Jardim do Éden, Adão e Eva perderam a inocência e a partir daí, capítulo 3 de Gênesis, eles começaram agora a buscar não mais a inocência, mas buscar agora a santificação. Buscar a aproximação de Deus, o religare, né? Voltar para Deus. Buscar a necessidade de mudança de vida. Lembrando que essa mudança de vida ela é necessária e que a santificação é um processo de mudança para se aproximar a Deus. Ninguém chegará a Deus se não for através da santificação. Essa santificação é o ponto básico, o ponto crucial para a salvação de nossas almas. Então, certamente a Deus é uma atitude básica, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios capítulo 1, verso 7, Eclesiastes 12, 13. Amar o irmão é uma evidência do cristianismo, né? Amar ao irmão, né? O amor fraternal, é uma evidência, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e amar é uma excelência, porque o amor é maior, né? 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Você vai ler em casa esses textos, e o amor cobre multidão de pecados. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. E por último, despojar-se dos vícios antigos, como alguém que se despe da roupa suja e em mau estado e a lança ao lixo. Jogar tudo que era mal, que estava atrapalhando a minha vida cristã, no lixo e tornar-se uma nova criatura. Então, para concluir, eu terminar de fato agora, concluir com chave de ouro, a base para essas atitudes está na palavra de Deus, cujo valor é permanente. Isaías 40, versos 6 a 8, você vai ler em casa e vai ver o que está escrito lá a respeito dessa permanência da base da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela não é passageira, ela é permanente. O que é passageiro somos nós, seres humanos. O que é passageiro são as provações. A transitoriedade das provações, elas são passageiras. As lutas são muitas, mas as vitórias também são muitas. As bênçãos são muitas. A graça de Deus são muitas na nossa vida. Então, agradeçamos a Deus. Nos relacionemos com Ele de forma a agradar-lhe a todos os momentos. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero agradecê-los por escutar esse vídeo. Ainda estamos em fase de melhoramento, mas espero que possa ter ajudado você no conteúdo do seu aprendizado. Você já deve ter lido essa revista, essas lições, e ajudá-lo a fazer uma melhor análise, ou seja, uma comparação com o que eu estou falando, com o que você está estudando, e passar a ideia da igreja, né, que essa revista ela nos traz uma ideia muito boa relacionada para o BAL e para o crescimento da igreja,
e espero que nós juntos possamos crescer muito na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, que tenhas uma boa desenvoltura no ensino da palavra